Dando sequência ao segundo capítulo, continuando sobre provocando a ideia de leitura na questão da morte, obviamente é uma prática que a realização ela processa no trabalho, né? Porque ela não leva, conforme um processo anterior adequado, uma existência comum, se eu chamo assim, porque esse chamado de processo questionado, fazendo assim referência ao trabalho, é uma busca não só subjetiva, mas prática, na própria questão da prática, de maneira que, né, a pessoa, né, mais especificamente, ela objetiva algum ato, né, com o propósito de uma ação repetitiva, né, na qual haja um retorno tanto psicológico como real e material, né, na questão de bens, seja ele dirigido para qual caminho for, e na questão da vivência, né, porque vai exigir da pessoa não só o que ela é, mas o que ela foi, e que assim seja, né, que assim o será. Então esse tempo ele envolve pouca fragilidade, se eu posso, né, amplificar esse quesito, porque a pessoa, né, ela mora, ela vive, né, e ela trabalha, logicamente, tem-se como fator a fragilidade do corpo, né, a questão física, a fragilidade física que faz da vida o que ela é, né, esse caminho, o que ela tem, né, dentro de uma normalidade. Então, obviamente, a morte, ela né, seria ipsis literis um caso fortuito. Porém, não se leva em consideração a aleatoriedade, né, desse tipo de ocorrência. Então, a questão do tempo, ela é um tanto quanto fechada, né, nesse sentido, porque, obviamente, um evento natural, né, tal qual a morte seja o conceito maior, não vai ter, eu posso chamar de prospecto, né, de uma comunhão, uma vez que a própria subjetividade é ligada a essa direção, né, com uma frequência muito grande. Então a morte, né, inserida nesse tempo, ela é obviamente um rito na qual, se eu for transformar numa questão de horário, de horas, ela é um segundo dentro de 24 horas. Então é muito pequeno, né, de se conseguir projetar uma análise dentro de um fator que seja elencado nesse aspecto, né, na conclusiva de que a pessoa vive em torno de uns 80 anos, 70, 80 anos, e a morte seja um segundo, né, sendo no primeiro momento da vida, seja com 5, 10, 15, 20, 30 anos de vida, esse momento ele pode ocorrer em qualquer situação, proveniente assim, considerado o tempo, levando em consideração hábitos e fatores de risco, né, a questão da doença, né, do caso fortuito e né, relacionado ao hábito, né? A pessoa, por exemplo, ela dirige muito rápido, ou essa pessoa ela usa drogas,
Então são genótipos, né, que acabam fortalecendo fundamentos nas quais os próprios fatores possam determinar que isso não aconteça, obviamente, por uma questão comum de uma ocorrência menos frequente. Então, um segundo subtítulo seria a questão do genótipo, né? O que tem de fora. Por exemplo, né, seria mais substancial os hábitos da pessoa. Obviamente, se a pessoa come demais, né, a pessoa tem sobrepeso, tem obesidade, ela pode sofrer de doenças cardíacas ou doenças respiratórias, né, ou se fuma demais, ou se não, enfim, não pratica exercício. Então, esses, né, primeiramente os hábitos, o hábito é um fator, né, ele pode gerar fundamentos tais que a longo prazo eles dirigem, né, a situação biológica a um caminho de difícil retorno. Então a morte ela é assim construída. Um segundo ponto seria a questão do caso fortuito, né? No direito a gente chama caso fortuito ou força maior, né? São eventos naturais na qual não há a vontade, né, do agente ou do terceiro, né? Por exemplo, a pessoa pode morrer de desastre, um desastre natural, né, um desabamento, uma enchente, um maremoto, um tornado, um terremoto, né, um incêndio. São inúmeros fatores que podem, né, ocasionar essa questão, né, que popularmente conhecida como sorte, né, trazem também o final da vida. Obviamente, né, nesse processo não há culpa, não tem limite, né, não se questiona sofrimento, porque, né, o que eu posso colocar é que o raciocínio, né, o pensamento, ele consegue calcular de uma maneira, né, vulgarmente automática essa questão do risco, né, uma vez que centrado no mundo estamos, uma vez que nele nascemos. Então o caso fortuito, né, ele tem uma abrangência um pouco menor, obviamente considerado o fator do risco, porque um acidente ele é muito mais provável de ocorrer do que, né, você esperar que a natureza, né, simplesmente finalize a vida de alguém. Então, essa eventualidade, por exemplo, um acidente, né, ou o próprio suicídio, né, advindo desse mesmo caminho, ele tem, né, uma ocasião, né, não prescrita, uma vez que determinado por eventos em momentos tais que não há, né, uma responsabilidade, negligência ou imperícia nesse sentido, uma situação na qual a realidade ela não dá conta, uma vez que a comunhão não consegue resolver, né, um comportamento, né. Por que? Respondo. Porque, né, ele exige uma resposta muito rápida, né, na qual não se pode usar de lógica com uma frequência razoável, né? Por exemplo, a pessoa ela precisa ir para o trabalho, ela está atrasada, o horário é do tipo 6 horas da tarde, as pessoas estão fechando os comércios, as pessoas estão saindo do trabalho, precisa chegar em casa ou tem outros compromissos, né? Então a vulnerabilidade ela é uma
intransigência, né, nessa questão de né, facilitar a ocorrência de um fato, né, como esse, como um acidente, né, questionando então, fazendo referência à questão da imperícia, ou da imprudência, ou da própria negligência, muitas vezes. Um terceiro e final, né, ponto semelhante, né, seria o bônus, né, ou seria o suicídio. A pessoa ela conseguir, né, resultar no próprio final, né? Então, obviamente, a questão subjetiva ela é primordial, porque, né, a morte ela tem, né, uma resultante na qual não advenha de um princípio formador, né, num princípio próprio, seria vulgarmente ou taxativamente posto dessa maneira. O suicídio, né, você se finalizar, né, seria o primeiro, seria você, né, ofender as pessoas que por você rezam uma consideração atemporal, seria o segundo, né? O terceiro seria o próprio evento, né? A questão da acessibilidade. Por exemplo, eu tenho uma arma em casa, eu disparo contra o meu próprio rosto, ou simplesmente pulo pela janela do prédio onde moro, ou simplesmente, né, injeto uma substância, ou me firo fatalmente, né, com um objeto cortante ou perfurante, ou simplesmente peço ajuda, né, a uma pessoa, né, dado esse conceito a eutanásia, né, solicitando, né, esse auxílio à própria não virtude, né, de você conseguir sublimar, né, o próprio corpo a um evento desprezível. Então, o suicídio, né, ele tem parâmetros, né, representativos, porque não se tem um foco, né, dentro do que resplandeça, do que demonstre, seria menos vago, né, essa autodemonstração de uma situação incomum ou rara, por assim dizer, uma situação rara de que o cometimento, né, de um comportamento muito rápido, né, vá dirigir uma informação de um grau elevado que ultrapasse, né, o próprio conceito, né, seja ele de morte ou graduado, né, ao efeito, né, logicamente da mesma notícia, perante a própria família, né, considerado, né, a ideia de que a vida das pessoas é simplesmente por outras pessoas, né, dificilmente pela própria vida, uma vez que a própria vida ela não reserva um caminho prescrito ou facilitado ou abrangente de uma certa forma, porque, finalizando, né, a questão do tempo, sobre uma possibilidade na qual a identidade tenha um resquício de um proveito na qual seja esse
uma relação associável, né, na questão da lógica. Eu posso dar um exemplo assim: eu sou padeiro, né? Eu trabalho numa padaria, né? Faço pães, e o que sobra eu levo para uma instituição de caridade, de missões, que distribui esses pães para os menos favorecidos, né, de um determinado lugar. E obviamente, né, o agradecimento ele vem ou virá de uma forma que esse reconhecimento se torne, né, através do próprio receber, né, dessa congruência, né, do pão. Né, eu dou o pão, eu recebo o pão de uma forma que contemple, né, a questão de tamanho, gênero e prosa, seria mais subjetivamente e superfluamente falando. O último ponto, para finalizar, é a questão, né, da arte, né? Uma vez que a morte ela não é cultuada, né, ou desenvolvida, uma vez que, né, o ser humano, né, a raça humana, ela tenta por todos os moldes evitar, né, o naturalmente esperado. Então, obviamente, existem métodos ou culturas que vão, né, exaltar a vida como uma negação da morte, vão exaltar o estudo de que biologicamente ela obviamente vai acontecer, mas que seja retardada o mais tempo possível, né, o maior tempo possível, né, uma vez, né, linkado assim o bom hábito, né, o cuidado, né, a responsabilidade e né, por um final, a questão dos fatores como imprudência ou imperícia, né, a questão da pessoa estar consciente daquilo que faz em todas as situações, né, oferecer menos risco possível. Por exemplo, eu vou para o trabalho, mas eu não preciso atravessar a rua, eu não preciso, né, não corro nenhum risco nesse sentido, né, dentro de uma realidade mais prática. E por final, né, a questão, né, de uma comunhão na qual o mundo seja conivente, né, com os bons costumes de uma maneira mais profunda, né, uma vez que o hábito ele seja colhido, né, por um interesse, por exemplo, a questão do risco ele seja supérfluo, uma vez que todos possam, né, ter seus hábitos, né, e suas ocupações de maneira a não oferecer risco para as outras pessoas, né? No final, esse horário, né, consubstanciando ao ideal de todos, né? As pessoas elas conseguem fazer tudo num tempo correto, seria assim. E para fechar, a questão, né, do efeito, né? A pessoa, ela dessa maneira, com todos esses fatores, ela é feliz, né? Ela se contenta, né, com os próprios hábitos e entende que isso está sendo, que isso vai ter um final decente, né, um final que ela possa interpretar, né, como uma relação na qual ela entenda que a sua unidade ela tem um valor necessário, né, e inteligente, assim dizer, e
obviamente, um caminho na qual se tenha, né, um fundamento que prossiga, né, em qualquer tempo, né? Finalizando uma ideia, se eu posso chamar assim. Só concluindo mais, o ponto, né, da morte, ele não tem, né, uma objetividade. Ele tem um objetivo, mas ele não tem uma objetividade, porque eles são só fatores e não são fundamentos, né, fundamentos como produto desses fatores. Então, por exemplo, assim, se você vê uma notícia que um pai, uma mãe, um pai, uma madrasta, um padrasto mataram um filho, né, isso é a solução, né, psicológica de um fator desprezível, né, porque felizmente ou não, né, as pessoas se pautam por uma interpretação, né, de mundo e de vida comum a todas as pessoas. Obviamente isso não é interessante de se compartilhar, mas vai ter uma projeção, né, política, chamada assim subjetiva, né, de um ideal na qual seja acessível, né, o aprofundar, né, o desenvolver e resultando, né, numa questão de experiência, porque a questão da justiça, né, punitiva, se eu chamo assim, ela sempre vai existir de uma maneira ou de outra, uma vez que a morte ela não insere uma provocação, né, e sim uma realidade de cunho que seja o mais prático possível, né? Não se admite na morte um processo anterior, seria o fechamento.